NVI, você acompanha aí na tradução que você tiver. Se você não tiver Bíblia, não esquenta a cabeça, dá uma olhada aí do lado, ou fica bem atento que eu quero ler devagar. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, para variar. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus viu que o negócio dele era fazer alguma coisa e respondeu conforme o inquirimento. Ele falou conforme quem perguntou. O cara não quer saber muita coisa, ele quer saber o que fazer. Qual é a atividade? Qual é a realização? Qual é a produção? Qual é a fórmula? Qual é o projeto? Como herdar a vida? E aí Jesus diz para ele conforme ele consegue entender. Ele é da lei e Jesus diz: o que está escrito na lei? Aí o moço responde bem. Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus. Está decoradinho aqui o negócio. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amém. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: disseste bem, você respondeu corretamente. Faz assim, como se isso fosse um fazer realizável em nossa vida, e você viverá. O homem querendo dizer que já tem embutido nele estas ordenanças que lhe dão vida, ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Porque eu convivo com gente, eu ajudo gente, tenho minha casa, tenho famílias, tenho amigos, tenho queridos, eu os amo. Porque se ele faz de acordo com a lei que ele aprendeu, a lei chama de próximo o irmão, o querido, o amigo e o chegado. Os antigos diziam: ame o irmão e odeie o inimigo. É até aí que a lei chega. Você pensa que a lei é cruel? Você pensa que a lei é intolerante? Que a lei não é de Deus? Não, nada disso não, meu irmão. A lei é de absoluta misericórdia. É para tentar fazer a nossa cabeça oca, iníqua, ímpia, pelo menos amar os amáveis. Amar pelo menos os chegados. Não odeie o irmão. Deixe para odiar só o inimigo. Mas não odeie seu irmão. Ame seu irmão. Conforme olho por olho e dente por dente, que muitos entendem como alguma coisa assim de rasgada impiedade, não há perdão, é olho por olho, molar por molar. Você pensa que isso é punição? Não, isso é tentando fazer a nossa cabeça de habitante das cavernas espirituais pensar o seguinte: se alguém lhe arrancou o olho, não lhe arranque a cabeça. Se alguém lhe arrancou um dente, não lhe mate o filho. Você entendeu? É tentando dar um mínimo de civilidade para a nossa absoluta falta de consciência. Aí vem Jesus e fala: tudo aquilo que foi escrito como concessão, vocês se valeram como regra. Vem Moisés e dá a lei do divórcio, uma concessão ao coração duro de vocês, que começava a despedir as mulheres porque o respingo do bife ia no rosto. E elas iam para a rua, e quem as tomasse era tido como adúltero, e ela repudiada como adúltera. Vem Moisés e ele, que não dava nenhuma carta de casamento, estabeleceu uma de divórcio, para que ela tivesse um amparo legal. E conforme aquela cultura machista de sua época, ela não ficasse submetida à mendicagem.
ou a mendicância, mas pudesse ser aceita por um outro alguém, sem correr o risco de lhe baterem na porta, dizendo: me arrependi, quero minha mulher de volta, porque quando eu fui comer o bife estava bom. Não, tem a carta de divórcio, a fim de que ela não fosse feita adúltera e quem com ela estava também não. Como Moisés deu uma carta de divórcio, todo mundo pensou: que legal, a lei é divorciar-se. E chamaram de lei o que era uma concessão. A gente vive fazendo isso com a palavra de Deus. Vamos supor que existe um versículo, 2 da versículo 4. Quando fores espancar teu adversário, evita matá-lo. Vamos supor que tem essa lei. Graças a Deus não tem. Que a gente entender assim: puxa, que legal, pode espancar o adversário. Você entendeu o que significa lei e concessão? E aí ele, todo bobão, pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? Jesus falou: vou lhe contar uma história para você saber. Um homem, no versículo 30, descia de Jerusalém para Jericó, quando uma calamidade lhe afligiu, quando um evento trágico, quando um drama ele foi acometido de um drama, caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. E o versículo 31, passa pelo caminho desse homem um pessoal que estava trabalhando para Deus. Veja aí, um primeiro personagem vem descendo pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, num cruzar de destinos. Ele vem, ele é um sacerdote, ele tem compromissos com a agenda do templo, ele está indo fazer as coisas de Deus, porque o que sacerdote faz são coisas de Deus, e ele, neste caminho, não pode parar, e quando vê o homem, passa de largo. Passou pelo outro lado, diz essa tradução. Literalmente atravessou a rua. E não se deteve, considerando que ele tinha um script religioso para cumprir e coisas muito mais importantes para fazer do que acolher alguém que foi extorquido, abusado, ferido e cruzou com a gente em estado de massacre. Essa pessoa perdeu importância, o sacerdote segue adiante. Aí, para você saber que Jesus está falando de propósito, que não é invenção minha, que eu não estou transtornando o texto, ele diz que um outro homem se aproxima. No versículo 32 aparece um levita. E o levita, quando chega ao lugar e vê o homem, o levita viu e continuou o seu caminho de levita. E seguiu para fazer as coisas que um levita faz. E foi ao templo adorar a Deus. Com hora marcada, com scripts prontos, com ocasiões bem determinadas, transformando o lugar, a hora e a oportunidade do culto em toda a vida que ele pode manifestar de Deus e para Deus. Sim, porque tira esta experiência aqui de culto da vida de alguns de nós e não sobra nada que nos ponha anelados a Deus. Porque não há culto na vida do cara. Ele vai ao culto, ele todavia não carrega culto. Se ele carregasse culto, o templo era na vida e ele reconheceria o próximo. Contudo, o levita tem mais o que fazer. Ele tem um chamado.
ele tem um trabalho, ele tem uma função, ele serve, ele é um servo. Ele, contudo, não se entende como templo, porque ele vê e passa. Deus não caminha com ele, ele vai a Deus. Sabe como é? Ele vai a Deus e ele volta de Deus. Ele tem uma vida com Deus e tem uma vida que é extra Deus. Tem uma vida que é dele e tem uma vida que tem a ver com o serviço prestado às coisas de Deus. Aí finalmente versículo 33, para tudo ficar muito pior, Jesus diz que um samaritano, nós não podemos alcançar o que Jesus quer dizer, e o nível de provocação que ele impõe ao doutor da lei quando fala um samaritano. O samaritano é um diabo feito gente. O samaritano é um ser assim desprezível. O samaritano está para o santista, está para o judeu como o corintiano para o santista. Um ser desprezível, maloqueiro e sofredor. O Santos nem precisa jogar, basta o Corinthians perder, a cidade está em festa. Então vem um corintiano, um samaritano. É muito pior do que essas adversidades de brincadeira que a gente tem. É uma coisa assim, horrível. Uma inimizade de gerações. Um apartheid de séculos. Um homem judeu digno e decente, temente a Deus, não podia cruzar e falar com o samaritano. Fazendo assim, ele estava em pecado, em dívida para com seu povo, sua nação, seu Deus, seu templo. Sim, não faziam 20 anos que os samaritanos tinham entrado Jerusalém adentro. Jesus ainda era menino, e a história conta que eles sacrificaram porcos no altar do templo em Jerusalém, profanando o templo. O que judeu não gosta de porco, é porco que a gente vai matar nesse lugar. Estava muito ainda recente essa experiência na cabeça dos judeus. Mas os que os samaritanos fizeram já foi em vingança ao que os judeus tinham feito pouco mais de 100 anos antes, quando destruíram Samaria. Nessa história não tem mocinhos, viu? Não há mocinhos. E aí um samaritano, um ser não religioso, um ser que não frequenta o templo, é isso que Jesus quer dizer. Um cara que não vai à sinagoga, um não dizimista, um não ofertante, um não sacerdote, um não levita, um cara que não concebe das coisas de Deus, um não leitor das escrituras judaicas, um não filho, um não herdeiro, um ilegítimo, um clandestino, um marginal. Um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí ele se volta para o mestre da lei e diz: então, moço, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o versículo 37 ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Que não importa o que eu sou, não importa onde vou, não importa por qual nome me chamo, não importa a placa que carrego, não importa o time que possuo, não importa a religião que tenho, não importa a denominação da onde venho, o próximo é quem tem misericórdia. É só o que importa.
Nada mais importa. Importa ter misericórdia. Nessa história eu só posso ser duas pessoas e não tenho direito de ser nenhuma outra. E como eu não posso ser o ladrão, como Jesus não gosta que eu seja o sacerdote e o levita que não tem misericórdia, que a maior desgraça é ser um sacerdote e um levita destituído de misericórdia. Eu só posso ser ou o cidadão que foi afetado por essa calamidade na vida, ou o cara que lhe estendeu as mãos. Não há outra oportunidade, não há outra possibilidade. Daí que quando eu não sou a vítima, recai sobre mim um mandamento que é distinto da lei, e é aquele que tem a ver com a consciência de Deus no meu coração. O meu próximo é com quem eu cruzo, de modo que eu lhe possa servir. Servir com o que eu tenho, servir como eu posso, servir como eu sou, servir com dons, porque afinal eles me foram dados, servir com talentos, servir com possibilidades que eu tenho e ele não, servir com os presentes que a vida me presenteou, servir com o que me foi dado, trabalhar por ele. Aí você pensa que acabou, que o texto parou, enfiaram aí agora um título, separando os textos, os versículos, mas continua. No versículo 38 diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E essa história você também conhece. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, o que ela estava fazendo?